Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós damos início a mais uma série de mensagens e o tema que nós vamos tratar nesse mês é como seguir bem quando tudo vai mal. Se você olhar para o noticiário, se você conversar com as pessoas na rua, você vai perceber, né? Você já sabe, mas você vai ter mais certeza ainda de que muita gente está pessimista com relação ao tempo que nós vivemos. Nós temos uma crise de saúde, uma crise econômica, nós temos uma desesperança muito grande, a nossa política não anda bem e, para completar essas tristezas, a igreja também, não a nossa igreja especificamente, mas a igreja de modo geral, ela tem dificuldades para conseguir trazer uma transformação para a sociedade. Então, a nossa perspectiva ao falar sobre esse tema é trazer esperança e procurar demonstrar que a Bíblia nos ensina que é possível nós vivermos bem, seguirmos bem, ainda que a vida passe por cima de nós muitas vezes, ainda que nós tenhamos dificuldades. Nós basearemos as nossas reflexões nesse mês no início do Sermão da Montanha de Jesus, isso é Mateus capítulo 5. Nós vamos observar ali as bem-aventuranças, do versículo 1 ao 10. E nós encontramos uma afirmação de Jesus ousada e até mesmo corajosa, porque ele afirma, sem sombra de dúvidas, que bem-aventurados são os homens e mulheres que seguem a ele e que passam por determinadas situações que, humanamente falando, são situações de profundo desespero, dor, angústia, situação que ninguém quer passar. Mas ele diz que, sendo discípulo dele, quando nós lidamos com essas situações, pelo que Jesus ensina, parece ser inevitável que essas situações cheguem em algum momento na nossa vida. Então, quando essas situações chegarem, ainda assim nós conseguiremos seguir bem. Bem-aventurados, felizes. A expressão bem-aventurado muitas vezes é traduzido como feliz, mas feliz não expressa todo o conteúdo do que significa ser bem-aventurado, que basicamente é você não sentir necessidade, você estar pleno. Então, como que a gente pode estar pleno se nos falta coisa, se nós somos injustiçados, se nós estamos chorando, se nós somos mansos, enfim. E aí nós passaremos esse mês, o próximo, refletindo sobre essas afirmações de Jesus, e eu espero sinceramente que Deus preencha o seu coração cada semana na reflexão e na edificação do Espírito Santo. Então hoje nós vamos começar com Mateus 5, verso 3, onde diz: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu quero começar ilustrando essa mensagem com uma música interpretada pelo Tião Carreiro e Pardim. Acredito que muitos dos irmãos ouvem ou ouviram, né? Essa música é quase impossível não conhecer. É uma música que se chama Rei do Gado. Nessa música, como as músicas sertanejas de raiz, que particularmente eu gosto muito, ela conta uma história. E essa história é de um homem, um peão, que chega num local, aparentemente um restaurante, pelo que é descrito, e pede uma pinga. E aí se levanta alguém, na música diz que era um almofadinho, então a gente consegue imaginar, né, na nossa cabeça como era esse homem, e faz um protesto. Ele diz: olha, é impossível que o senhor, que é dono desse estabelecimento, permita que um homem desse tipo entre aqui, ainda mais porque hoje está presente o rei do café. E aí nós ficamos comovidos já, pelo menos eu fico comovido em pensar que o
a pessoa entrou ali para tomar uma bebida e a música diz que é porque ele queria rebater a friagem, né? E aí você fica compadecido dessa pessoa, porque todo o ambiente bate palmas para aquele que está ali, de certa forma, puxando o saco de um homem rico. E aí vem um momento em que o nosso sangue ferve, quando aquele que era o peão sujo pela estrada, pelo pó da estrada, faz um desafio. Ele diz: olha, vamos fazer o seguinte, se você pegar um boi meu e colocar amarrado em cada pé de café que esse homem aí tem, o rei do café, eu ainda fico com uma boiada. E se você quiser saber quem eu sou, é só você ir em Andradina, né? A música diz assim, e perguntar pelo rei do gado. E nesse momento o nosso coração explode. Nesse momento a gente se alegra porque nós percebemos que alguém que estava para ser humilhado conseguiu virar o jogo, dar o tapa na mesa e se impor como alguém especial, como alguém importante. Ele conseguiu nocautear aquele que vinha para humilhar, aquele que vinha para demonstrar sua fraqueza, para demonstrar a sua fragilidade. E aí nós vibramos quando ele diz isso. E esse é o desejo da nossa vida muitas vezes e em muitas situações. Quantas vezes você deve ter desejado dar o tapa na mesa e dizer aquela frase arrogantemente: você sabe com quem que você está falando? Você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu tenho? Você sabe o que eu construí? E aí nós conseguimos, através da música popular, das novelas, dos livros, de uma série de coisas, nós conseguimos observar um pouquinho do que tem dentro do nosso coração, que é o desejo de ser autossuficiente, de ser poderoso em si mesmo, de poder dizer: eu não estou abaixo de ninguém. A ilustração, irmãos, serve para que a gente comece a pensar um pouco sobre o que significa ser humilde de espírito. Jesus, ele vai dizer que o reino dos céus é daquele que é humilde de espírito e não da pessoa que dá o tapa na mesa. Jesus vai dizer que o humilde de espírito é aquela pessoa que é plena de um significado, de uma clareza, de um sentido de que ela depende do outro. E isso causa um profundo desconforto em nós, porque nós queremos ser o rei do gado, nós não queremos ser o humilde de espírito. Para falar a verdade, nós não queremos nem ser o rei do café, porque o rei do café ainda ficou para trás. Nós queremos ser aquele que consegue sair por cima, né? Demonstrar força. E o que Jesus está fazendo, e não é sem razão que o texto, que a sua mensagem para as pessoas que estão ali começa com a afirmação de que é necessário ser humilde de espírito se você quer entrar no reino dos céus. Eu quero então fazer 3 momentos aqui na nossa mensagem. Primeiro eu quero dizer o que é e não é ser humilde de espírito, depois eu quero fazer uma aplicação para o nosso tempo e por fim eu quero fazer um desafio para nós. Então eu quero começar falando o que não é ser humilde de espírito. Humilde de espírito não é alguém que é fraco, alguém que é retraído, alguém que é acovardado pela vida. Não é também alguém que finge ser humilde, ou aquele que, como a gente costuma dizer, usa de falsa modéstia. Né? Alguém que, quando é elogiada, se contorce todo para dizer que não, né? Não é assim, enfim. E esse é um perigo das pessoas que buscam, né, uma vida espiritual, porque se você ler a Bíblia em qualquer livro, você vai ver que a característica da humildade, ela é uma virtude muito prezada na Escritura Sagrada. Então, quando você fala de ser humilde dentro de um contexto religioso, as pessoas elas
fazem de tudo para ser humildes, né? E é interessante porque quanto mais a pessoa tenta ser humilde nesse esforço pessoal, mas não um esforço baseado naquilo que Deus está fazendo, mais arrogante essa pessoa fica. Então, o que é ser humilde de espírito? Essa é uma condição básica para nós podermos ter comunhão com Deus. Humilde de espírito é aquele que consegue entender que sozinho não dá para resolver a vida. Sozinhos, independente de quanto você tem no banco, quantos diplomas você tem na parede, de qual é o seu sobrenome, independente de qualquer dessas coisas, nós precisamos de alguém. Nós precisamos de um outro que está fora de nós. Então, o humilde de espírito é a pessoa que consegue entender que ela precisa se esvaziar de si para que ela então possa se tornar dependente e forte em Deus. Então perceba, Jesus ele começa fazendo aqui uma descrição dos discípulos, de como é ser alguém do reino, dizendo que essa pessoa ela tem uma característica de inicial. Assim, nós podemos ver isso, como a gente diz popularmente, né, na cara da pessoa. É alguém que é humilde, é alguém que reconhece a necessidade de estar com Deus. É interessante a gente pensar que o reino de Deus ele só vai ser dado para as pessoas que reconhecem que não podem tê-lo. Ninguém que acha que tem o direito de ter o reino terá, mas todos aqueles pecadores, como eu e você, que reconhecermos que nós precisamos, que nós dependemos de Deus, aí sim nós teremos um lugar no reino dos céus. Eu quero dar um exemplo do jovem rico, ou pelo menos a forma como nós temos na nossa tradução, aparece esse homem. E ele chega para Jesus e diz, olha, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, ele se achava de dentro, ele já se achava um privilegiado. E Jesus fala, olha, é preciso se despir, no caso dele, do dinheiro. Mas de outras pessoas, pode ser o meu caso e o seu, o despir, o ser pobre de espírito, talvez seja deixar de ser arrogante. Talvez precise abandonar um plano pessoal de conquistar a vida sem precisar de Deus. E essas pessoas elas não têm o reino de Deus, porque para entrar no reino de Deus, a credencial é a pessoa que de fato reconhece a necessidade de outro. Isso é ser humilde. Ser humilde não é usar roupa surrada. Ser humilde não é doar todo o seu dinheiro para as outras pessoas e tirar uma foto. O que eu quero dizer? Que hoje nós temos uma compreensão do que é ser humilde de espírito e que necessariamente não é o que a Bíblia está chamando de humilde de espírito. Inclusive, nós poderíamos traduzir essa palavra aqui como pobre de espírito, ainda que tenha alguns exegetas que digam que não é o ideal. Humildade ela transmite um conceito maior do que ser apenas pobre de espírito. Mas qual que era a ideia do pobre biblicamente? O pobre não é esse que hoje nós temos linha da pobreza, né? O pobre biblicamente é uma pessoa que não tem o que comer hoje. Não é alguém que não tem perspectiva para daqui uma semana. É alguém que não tem o que comer hoje. De certa forma, o que um andarilho, alguém que está pedindo esmola, que está nessa condição, né? Ou, é claro, alguém que ficou doente e a família ficou prejudicada com isso, enfim. Mas a ideia de ser pobre na Bíblia é de alguém que não tem o que fazer para comer hoje, alguém que não consegue se sustentar hoje. Uma pessoa que está nessa condição, ela então entende que ela precisa dos outros, que ela pode se associar com outras pessoas, né? Então veja que
o que é ser humilde de espírito? Não é parecer, mas é de fato ser, de fato ter uma consciência de que nós dependemos totalmente de Deus para o dia de hoje. Tiago diz na sua carta que o homem ele pode ser presunçoso, né? Ele pode achar que é possível fazer planos longos sem considerar que é Deus quem sustenta. Então, nós não temos garantia nenhuma, e eu nem tenho garantia de que eu vou terminar essa mensagem, ou garantia de que você vai ouvi-la completo. Pode ser que nós não estejamos daqui a um segundo aqui. A grande questão é a gente entender que nós precisamos depender de Deus. E aí eu quero falar então sobre a segunda parte da nossa reflexão do que é ser humilde hoje. Porque se nós podemos, biblicamente, seguir felizes ainda que as coisas não nos vá bem, e nós podemos seguir felizes ainda que nós não tenhamos recursos, que é essa questão de ser humilde, né? Porque o que é então não ter recurso? É a gente reconhecer que tudo que é possível a gente descrever como sendo nosso, de garantia, na verdade não é. Então nós temos portão na nossa casa, mas isso não garante que nós não seremos assaltados ou que a nossa segurança estará intacta. Nós podemos ter plano de saúde, mas isso não significa que a nossa saúde vai estar boa. Nós podemos ter comida na nossa despensa, mas isso não significa que eu não possa, de repente, perder o gosto de comer as coisas amanhã. Enfim, tudo aquilo que nós temos e somos depende de Deus. E eu penso que essa pandemia nos ajudou a ver, ou pelo menos no começo ajudou, e agora eu estou achando que as pessoas já estão esquecendo, então por isso que é importante a gente refletir de novo sobre isso. Mas a pandemia está demonstrando que aquilo tudo que nós tínhamos como altas colunas da nossa sociedade, que davam sustentação para aquilo que nós atingimos, ruiu. Então, um vírus que ninguém consegue entender, que ninguém consegue parar, que por mais que sejam feitas iniciativas e uma série de coisas, ninguém consegue controlar. No momento, pelo menos, que eu começo a gravar essa mensagem aqui, nós estamos vendo um crescimento de casos e o que o governo está fazendo é começar a liberar as pessoas. Então você vê, no começo nós tínhamos uma orientação de que era para todo mundo se isolar. Depois teve gente que falou que não, o melhor é a gente ficar exposto ao vírus, porque aí a gente vai se recuperar mais rápido. E aí depois tem gente que fala que não e sim, e a gente não sabe o que é de fato. Então, nós estamos sem recurso. Nós estamos sem recurso. Porque de todas aquilo que era, né, aquilo que é ainda, mas de tudo aquilo que era afirmado com o peito cheio de que nós estávamos prosseguindo, na verdade nós não estamos. Né? E a forma para seguir bem numa hora dessas em que os nossos recursos se vão é o aspecto de entendermos que nós sempre dependemos do outro, especialmente do outro que é Deus. Mas nós nos esquecemos disso e agora nós temos a oportunidade de ser lembrados. Então, por exemplo, nós temos, né, na ciência uma certa esperança, e eu não estou falando aqui dos cientistas, mas de linhas de pensamento que dizem que agora a humanidade não precisa de mais nada porque nós temos aparelhos de última geração, e aí você percebe que nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos resolver, ou pelo menos não com o controle que era esperado. Ou seja, nós dependemos das pessoas, nós dependemos de conscientizar pessoas, nós dependemos de alguém descobrir uma vacina, nós dependemos de acordos políticos que aparentemente alguns deles não se interessam pelo bem-estar das pessoas. E aí
tudo isso vai seguir. Então nós temos a ciência com pés de barro, nós temos, por exemplo, os Estados Unidos, que sempre tiveram protagonismo e também não conseguem resolver. Por outro lado, nós temos muitos profissionais aparecendo aí nas lives, nas conversas da vida, da internet, para dizer que ações que sempre foram da religião e que sempre foram mantidas de lado são caminhos para que a gente consiga lidar com tudo isso de uma maneira muito mais fácil. Por exemplo, tem muita gente falando que meditar é um caminho para que a gente se mantenha mais centrado. A Bíblia fala disso. Tem gente que fala sobre escrever um diário, né? Colocar ali as coisas boas que acontecem. Isso é render graças, é ação de graças que a Bíblia fala. Outras pessoas falam, mantenham pessoas próximas a você, ainda que pelo telefone ou por um e-mail. Isso é comunhão. Então veja, não estou dizendo que a ciência é ruim. O que eu estou dizendo é que no momento de crise, nós entramos em crise porque os recursos que nós tínhamos estavam no lugar errado. Nós colocávamos a nossa confiança no plano de saúde, na cerca elétrica, na despensa cheia, no limite do cartão de crédito. E de repente, quando alguma coisa invisível nos assedia e pode levar pessoas que nós amamos à morte, e talvez até nós mesmos, nós nos sentimos nus, desamparados. E aí é que é o ponto. Porque é possível seguir feliz se eu, sendo um discípulo de Jesus, já entendi que eu nunca tive de roupa. Eu sempre estive nu, eu nunca tive nada. Na verdade, tudo isso que me ampara é a graça de Deus. Então eu não me alimento todos os dias porque eu trabalho bem. Eu me alimento todos os dias porque Deus é gracioso. Eu não tenho certa segurança, certa condição de fazer algumas coisas porque eu sou melhor do que os outros. Pelo contrário, isso tudo é expressão da graça de Deus sobre mim. Então perceba o que eu quero dizer, irmão. É possível seguir bem como discípulo de Jesus quando tudo vai mal? Não porque a gente é pessimista, não porque a gente tem um espírito derrotado. Pelo contrário, as pessoas que entram em desespero nesse momento é porque já colocavam a sua confiança em coisas que são mutáveis, que podem hoje ser muito positivas e amanhã não. Agora, quando eu coloco a minha confiança em Deus, eu consigo, ainda que as coisas sejam movediças aqui, consigo permanecer porque Ele é imutável. Veja, essa situação toda que nós vivemos trouxe crise para inúmeras coisas, até para dentro da nossa casa, né? Então agora você não pode sair de casa, você não pode ter contato com as pessoas, talvez você por isso está se sentindo sozinho, está com uma angústia, solidão. Talvez o seu medo é não ter como se alimentar, como ter dinheiro para fazer as coisas. Isso tudo trouxe para a superfície sentimentos, pensamentos, emoções, problemas que estavam afundados lá dentro e que nós os mantínhamos assim porque o ritmo da nossa vida nos levava a achar que tudo estava bem. Quando eu preciso parar e eu fico exposto a tudo isso, eu entro em desespero, ou então eu consigo reafirmar a minha fé em alguém que eu dependo, que é Jesus. Eu não posso seguir sozinho, eu já sabia disso antes, e agora, quando essas coisas vão acontecendo comigo, eu tenho mais clareza ainda de que eu preciso dele, de que eu dependo dele. Então veja que ser humilde de espírito não é como se eu fizesse uma troca com Deus, dizendo, Deus, eu vou ser humilde aqui, eu vou reconhecer o Senhor, eu vou reconhecer a sua glória, e em troca o Senhor me dá o reino. Não, na verdade, o reino é a cereja do bolo para aqueles que já dependem de Deus. Isso por quê? Porque lá no reino, o reino é de Deus, o reino não é meu. O reino não tem o meu nome, o reino é de Deus, então as coisas vão ser feitas do jeito dele. Sendo feitas assim, eu preciso então entender que a melhor forma
de receber esse reino é já experimentando ele aqui. Veja que tudo o que tem acontecido no nosso mundo acaba trazendo para nós sentimentos que são genuínos de sofrimento, mas por outro lado nos ajuda também a dar sentido mais claro para a nossa vida. Então, para você e para mim, que pretendemos pelo menos ser pessoas humildes de espírito, ou seja, nós reconhecemos que nós não temos recursos espirituais em nós mesmos, mas nós dependemos de Deus em todas as coisas. Como que nós podemos viver nesse tempo hoje, sem entrar em desespero, ou ainda que tudo vá mal, como que nós podemos seguir bem? A primeira coisa que nós precisamos fazer é analisar que essa afirmação de Jesus, ela precisa ser seriamente considerada por nós. Será que nós, de fato, assumimos essa condição de ser humildes diante de Deus? Será que nós, de fato, reconhecemos que nós dependemos dele, não de nós mesmos? Será que quando nos falta alguma coisa, ou quando nós começamos a sentir uma dor, ou quando o nosso financeiro começa a cair, ou quando nós não temos mais o prestígio que tínhamos antes, será que isso tudo nos afeta de uma forma a nos deixar para baixo? Ou será que mesmo assim nós conseguimos manter a nossa confiança em Jesus? Uma segunda coisa, eu quero lembrar aqui o que diz Isaías 57:15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É exatamente no coração de pessoas humildes que o próprio Deus habita. Veja que todas as expressões com relação a ele são de glória: o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o santo. E aquele coração humilde, aquele coração que reconhece a dependência de Deus, é o coração onde a plenitude do Espírito. Eu preciso fazer uma ressalva aqui antes de terminar, dizendo que o humilde de espírito não tem a ver com ser pobre financeiramente. É possível alguém que tem dinheiro ser humilde, e é possível alguém que vive na miséria ser arrogante. O texto, o que Jesus está dizendo é que o reino de Deus é daqueles que se reconhecem na abundância ou na pobreza, dependentes de Deus. É isso que Jesus nos ensina, é isso que o apóstolo Paulo viveu, é isso que o apóstolo Pedro viveu, é isso que a igreja cristã se esqueceu. E é o momento, é a oportunidade para nós reconhecermos o caminho. E o caminho é esse. Irmãos, o Sermão da Montanha que nós vamos estudar é um convite. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para subir essa montanha é deixar tudo que nós temos de segurança pessoal aos pés do monte, para então a gente conseguir empreender essa caminhada em direção ao topo. E certamente esse topo é uma imagem, é uma vida muito mais parecida com o que Jesus viveu do que com o que nós temos vivido hoje. Tudo o que nós temos hoje, que tem ruído, que havia esperança nossa nessas coisas, mas que não estão sendo concretas o suficiente, são demonstrações e são oportunidades para que eu e você façamos uma conversão dos nossos valores de vida, do nosso modo de vida, para encontrarmos em Cristo, de fato, o descanso e o sossego para as nossas almas. Como que nós fazemos então para seguir bem quando nós não temos recursos? Nós afirmamos e passamos a viver com o recurso único e inesgotável, que é a comunhão com Deus. Quando nós estamos com Ele, quando nós temos a consciência de que Ele cuida de nós, nada
nos falta. Amém? Que Deus abençoe você e até a próxima reflexão.